Boa noite, gente, tudo bem? Vamos aguardar aí a Priscila, ela deve estar entrando, para a gente começar a nossa live aí hoje. Vamos só aguardar um pouquinho. E aí, tudo bom com vocês? Esperando só eles entrarem, para a gente começar a fazer a nossa live. Oi, Marília, que bom. Roberta, que delícia. Cláudia, que gente boa. Estamos esperando só eles entrarem, para a gente começar a falar um pouquinho aí dessa parte psicológica aí, né? Eu acho que você que vai ter que chamar. Não, eles têm que entrar e eu tenho que chamar ele. Priscila já entrou, mas eu tenho que entrar o... É isso aí, gente. Estou esperando só eles entrarem para a gente começar. Então é isso. Deixa eu ver se já solicitou aqui, ainda não. Vamos aguardar mais um pouquinho. Agora entrou aqui. Já que estão entrando. Olá, Priscila, tudo bem? Tudo bom? Então vamos para eles, que nós somos marinheiros de primeira viagem, primeira live que a gente está fazendo, mas eu falei que eu achava assim, que seria muito interessante a gente passar para as pessoas esse teu conhecimento aí, que eu acho que vai ajudar muita gente. Essa é a ideia. Então, gente, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Marisa da Cura Prânica. A Cura Prânica é um trabalho, é uma técnica oriental que a gente faz todo o equilíbrio dos chakras. É um trabalho bem bacana que a gente faz. E de uns anos para cá, eu e o Marco, a gente começou a se aprofundar mais na nossa técnica, né? Nos nossos atendimentos. Por quê, Priscila? Porque a gente começou a ver que muita coisa vinha da ancestralidade, algumas coisas, a gente também estudou ciência do início da vida com a doutora Eleanor Luzes, a gente viu que muitas coisas emocionais, às vezes não batia muito com o caso que as pessoas levavam lá no nosso espaço. Por exemplo, às vezes as pessoas chegavam lá, poxa, eu estou com medo, eu tenho uma tristeza, eu tenho um pânico, e não tinha o que justificasse aquilo. Então, o que aconteceu? A gente começou a estudar muito sobre essa coisa do psicológico que leva para o nosso corpo físico, e você sempre nos ajudou muito com a sua simplicidade em explicar, isso nos ajudou muito em ajudar as outras pessoas, que essa é realmente a intenção. Então, eu queria eu vou apresentar a Priscila é dentista, né, da área de saúde, e ela estuda muito sobre a respiração, né, da inteligência emocional Bioflow, e ela fala muito da sabedoria, do conhecimento da sabedoria do corpo. E assim, como ela tem ajudado muito, eu falei assim, poxa, por que a gente, já que agora nesse momento, né, tá essa moda de live aí, eu falei, a gente tem que entrar, apesar da gente ser totalmente crua, mas não tem problema, porque o importante é a gente poder passar para as pessoas e poder ajudar, a gente tem que compartilhar, eu acho que a gente está num momento, sabe, Priscila, de parceria, então a gente tem que compartilhar com as pessoas, isso, o que a gente sabe, né, para todo mundo, porque na verdade a cura a gente sabe que é consciência, mas a gente pode ajudar em algumas coisas. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas e depois eu vou te fazer algumas perguntas, tá bom? Vamos lá, Pri? Boa noite, gente. Quem me conhece sabe o quanto é difícil estar aqui, mas eles me pegaram pelo laço, né? Insistimos bastante. Quando o propósito é de luz, a gente acata, né? Enfim, mas já de antemão, eu já falo que é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, né? Poder falar um pouquinho. Eu decidi falar com amor, né? Mais com o coração do que qualquer outra coisa. É o que você mais tem, né, Priscila? Diga-se de passagem. Eu agradeço vocês, agradeço o Marco, nossa, o trabalho de vocês é maravilhoso, né? Sou muito grata, Eleanor, né? Porque se não fosse a doutora Eleanor, eu não teria todo esse conhecimento que eu tenho. Então, para mim, ela é realmente uma referência enorme. Então, eu sou muito grata a ela por tudo, amo de paixão.
E assim Sim. como eu amo vocês. Então é Então isso. vamos lá? Então, quero agradecer ao meu esposo, o Sandro, que está aqui do meu lado. Que Gente, boa. Que me ajuda. Sim, claro. Me ajuda muito a ser Falar quem eu nisso, sou cada dia. durante nosso bate-papo aqui, se tiver alguma pergunta, o Sandro e o Marco, eles podem ir respondendo, né, Priscila? Para a gente não parar, porque como tem bastante coisa para a gente passar, eles vão ajudar a gente nessa parte de estar respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá. Mãozinha do Lussandro. Obrigada aí, Lussandro, pelo apoio, Marco também, né? Então vamos lá, Priscila. A primeira pergunta é a seguinte. Eu queria que você falasse um pouco sobre a origem emocional dos sintomas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, partindo do princípio que nós somos um ser único, né? Onde o corpo, a emoção e o cérebro estão totalmente conectados, tudo que a gente sente automaticamente reverbera no nosso corpo físico, né? Sim. Tem um estudo de um pesquisador chamado Masaru Emoto, onde ele conseguiu mostrar que é muito bacana, né? Que todas as emoções internas e externas refletem automaticamente na organização da molécula da água, né? Considerando que o nosso corpo tem 70% de água, né? Então a gente tem que cuidar muito do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente escuta, né? Porque automaticamente aquilo pode alterar nossas moléculas dentro da gente, né? Então a gente precisa muito elevar nossa vibração para evitar que a gente adoeça, né? E o meu principal Masaru Emoto, na verdade, eu até vi, Priscila, legal, porque eu vi umas fotos de música, por exemplo, quando você escuta uma música clássica, como é que ficam as moléculas, né? Quando alguém xinga o outro, gente, é impressionante como é que muda isso, né? Eu tenho essas fotos, é bem bacana. Eu vou estar mandando o link para o pessoal na mensagem, e aí o pessoal pode ver porque já foi muito conhecido, né? Mas tem muita gente que não tem ainda acesso a essa informação. E aí eu vou mandar o link. Obrigada, passa aí pra gente. Então, eu estou falando que a gente precisa aumentar um pouco a nossa vibração para que a gente não adoeça, porque os sintomas nada mais são do que o mecanismo de sobrevivência do nosso corpo diante de situações onde a gente se encontra com desafios. Então, a gente precisa trazer para a consciência o que está inconsciente. Quando a gente consegue fazer isso, a gente automaticamente acelera a cura e até tem o desaparecimento de todos os sintomas. Então, a gente precisa muito fazer com que se torne consciente o inconsciente, entendeu? Sim, então, o objetivo de estar nessa live é de trazer um pouquinho de lucidez para todas as pessoas, para entenderem sobre a importância da gente manter o nível da nossa energia alto, da nossa vibração alta, do nosso corpo em equilíbrio, né, com tudo, principalmente do sentir, do pensar e do agir. Isso aí. Então, vamos lá, Priscila. Fala desse momento que a gente está passando o coronavírus, porque eu troquei uma ideia com você aqui de um telefone, e você me falou de uma maneira tão simples, e eu falei assim, caramba, é isso mesmo. Por mais que a gente trabalhe com energia, é sempre bom a gente estar trocando ideia, né? E eu achei tão bacana a maneira que você falou da vibração, né? Dessa coisa que as pessoas estão com muito medo, né? O pânico. Não estou dizendo que isso não seja natural, não, porque a gente está passando por um momento aí bem desafiador mesmo. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco desse momento aí, para a gente poder ajudar um pouco. Vamos lá, então. Então, querida, nesse momento, né, do coronavírus, várias memórias estão vindo à tona, né? Várias memórias estão sendo acessadas dentro de cada um de nós. Essas memórias são do nosso inconsciente, do nosso consciente e da nossa ancestralidade. Então, ela pode ser individual, do coletivo e ancestral, né? Então, como é que eu divido isso, né? Como é que eu entendo? É tudo meu ponto de vista, gente. Assim, do inconsciente coletivo, está todo mundo com medo, e a gente não, por mais que a gente se proteja, a gente tem acesso a esse inconsciente coletivo, e a gente tem que cuidar com isso, né? E os nossos parentes, os nossos ancestrais, eles viveram um tempo de guerra, um tempo de escassez, um tempo de perdas muito grandes, né? E isso também está incorporado nas nossas células. Então, a gente também acessa esse medo. Então, o medo está bem forte,
né? O medo da morte, o medo da perda de dinheiro, da perda de trabalho, da perda de território, a escassez, né? As pessoas estão acessando o medo de não ter o que comer. E se acabar a comida? E se acabar tudo, né? Então, esse medo ativa o modo de sobrevivência do corpo, né? E isso eu estava até reparando, né, Pri? Eu estava reparando, se não querendo te cortar, assim, assim que aconteceu o coronavírus, o que me deixou mais intrigada é que todo mundo correu para o supermercado, mas as pessoas compravam muito papel higiênico. Eu falei, gente, que loucura! Por que o papel higiênico? Gente, eu achei até que ia comprar muito arroz, muito feijão. Eu conversei com o cara do supermercado e falou assim, cara, eles entupiam o carro de papel higiênico. E eu falei, gente, isso aí deve ser alguma memória, não é possível, né? Com certeza. É uma memória de escassez grande, né? Então, olha, até a Roberta está falando, é o medo de perder alguém que amamos. Realmente, muita gente com medo, né? Então, esse modo de sobrevivência que foi ativado faz com que vários sintomas apareçam, né? A gente tem que entender que uma parte do nosso cérebro é primitiva. Então, a gente funciona como animal, né? Então, quando um animal se vê em perigo, ele tem duas formas de saída. Uma é na fuga e a outra é na luta, né? E aí, com isso, a gente turbina o nosso corpo de algumas formas, né? Então, a gente precisa entender que a chave do processo é sempre estar na presença, né? No presente. Porque quando a gente vive o passado ou então vive o futuro, a gente sofre com esses medos todos, né? O medo nada mais é do que a gente sair do presente, né? E a ansiedade, né? Junta tudo. Então, a minha proposta aqui é trazer para cada um uma reflexão, né? É o que você faz que te dá paz e que te traz felicidade, né? É isso que vai aumentar a vibração do teu corpo. É isso que vai elevar a tua energia. É isso que vai te proteger. É o teu melhor escudo, o teu maior escudo de proteção. É você aumentar a tua imunidade através do aumento da sua vibração. Então, tem gente que gosta de cantar, de dançar, meditação, oração, qualquer coisa que faça para alterar. Então, quando a gente perceber que a gente está entrando no estado do medo, a gente precisa correr para fazer alguma coisa dessa para poder... Porque, assim, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, a gente não tem como controlar os pensamentos que chegam e nem também como controlar os sentimentos que vêm. Mas a gente tem todo o poder de decidir se eles ficam ou não. E a gente tem também toda a responsabilidade de fazer alguma coisa para mudar aquilo. Então, o momento é de autorresponsabilidade mesmo. De cada um cuidar desse corpo, que foi a ferramenta que a gente veio nesse planeta. E a hora é essa, de olhar para dentro. A gente não tem mais para que olhar, né? Tem que olhar para dentro mesmo. Não tem outra opção, ou é olhar, né? Não tem outra opção. A gente está nesse momento aí que não dá para ficar mais distraído como estava sendo feito, né, Priscila? A gente agora tem que olhar mesmo para a gente, ver. Eu falo até por mim mesmo. Quantas coisas eu mudei nesses 2 meses, assim? Quantas coisas eu consegui perceber em mim que eu não conseguia perceber. Eu falei, gente, eu sou assim? Que coisa... Porque eu estava sempre na correria, a gente corre, a gente não sabe para chegar em que lugar com isso tudo, né? E agora acho que deram uma freada na gente. Eu acho que a parte espiritual disso é a gente ver, a gente ter a fé mesmo, a gente acreditar, né? Porque quando as pessoas entram no desespero, a gente vê que... Cara, não sei, eu tô mais preocupada com o que eu tenho escutado, as pessoas ligando para a gente em termos de medo, pânico, isso tudo, do que do próprio coronavírus, entendeu? Então, exatamente. Isso daí... É porque o maior contágio é energético, né? O maior contágio é energético, eu sempre falo isso. E, assim, por conta disso, desse mecanismo de sobrevivência, alguns sintomas estão vindo muito fortes, né? Por conta do medo, da escassez, do abandono. Muita gente sentindo abandono porque está sozinho em casa, não tem como, né, se relacionar. Os idosos, principalmente, porque estão sem família, não podem, né, entrar em contato. Então, muitos sintomas estão vindo. E um dos principais sintomas, assim, que a gente vê corriqueiramente, né? Não estou falando exatamente do coronavírus, mas eu estou falando desse estágio do isolamento em si, do conflito ativo. É pressão alta, muita gente com pressão alta, insônia, as pessoas estão acordando 3 horas da manhã, que é uma característica de conflito ativo, né? Então, muita gente acordando 3 horas da manhã. E
É que tem um significado. vários- Sim, é. Tem um porquê dessas 3 horas da manhã, né? Porque dizem que Tem, cada hora porque, tem. É até legal falar um pouco disso também, porque eu sinto, outro dia mesmo, eu acordei 3 horas da manhã super acesa. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo acesa essa hora? É Então, o a gente tem horário, que. Ó, o Luciano quer falar é, bem? é o horário. Pode falar, Alessandro, aqui é um bate-papo, pode entrar. Não é É o, delícia, é o, sabe? é o horário, na verdade, que o mamífero fica atento para não ser atacado pela presa, porque são os predadores geralmente atacam nesse horário mais à noite, né? Porque tem mais vulnerabilidade, então eles ficam em estado de alerta. E isso é o nosso cérebro mamífero, o cérebro primitivo, reagindo diante dessas situações de perigo. Então, às vezes, a gente fica com aquele pensamento, como a Priscila bem falou, com diversos Sim, sintomas, e um deles é o pensamento repetitivo do problema. Isso é um indicativo que a gente tem um processo que foi ativado e precisa ser acelerado e curado, como ela falou. Fala com o Marco falar aqui. não é. Então é isso. Então, Priscila, vamos começar a falar um pouco assim, Vamos essa falar do coisa da pulmão. falta, do pulmão, da Nossa, falta pulmão. da falta de ar, É do né? medo Vamos da falar sobre morte, como a isso. Roberta botou. Vamos começar pelo medo da morte, como a Roberta botou, né? Muita Sim, gente com isso. medo da Vamos. morte, medo de morrer, medo dos parentes morrerem, né? E aí o pulmão ele está diretamente ligado com o medo da morte, né? A gente tem que entender que a primeira coisa que a gente faz ao nascer é respirar e a última coisa que a gente faz antes de morrer é respirar. Então, quando a gente tem o medo da morte, a gente faz assim. Então, é como se falta respiração, né? Então, você turbina um pouco o teu pulmão e faz com que o ar não entre. Então, por isso que muita gente está tendo problema de pulmão por conta desse medo da morte. Então, a gente precisa confiar, a gente precisa entregar, a gente precisa acreditar no nosso corpo é sábio, a gente tem toda a sabedoria para a gente poder passar por isso. Isso é só uma Sim. memória de medo, que muitas vezes essa memória de medo da morte é a memória do parto, né? Porque, Sim. principalmente quem nasceu de cesárea e tudo, que teve o cordão, daquela coisa do cordão, né? As pessoas que entendem da ciência do início da vida, é um ótimo canal para vocês também pesquisarem, é lindo, né? E É muito legal. a gente sabe que o medo da morte ele vem muito de uma memória de parto, né? Então a gente acessa esse medo da morte nessa hora, né? Então a Sim. gente, por isso que a gente precisa cuidar, gente. Quando a gente não faz mal sentir, eu também tenho medo. Eu também tenho medo. Só que a diferença é que quando ele vem, eu falo, não, aqui você não vai permanecer. Eu entendo que é uma memória e eu uso várias técnicas que me tiram desse medo. E é isso que a gente vai tentar ensinar um pouquinho, orientar vocês. Porque o medo não pode ser mais do que a sua vontade de viver. Então, vocês têm que reorganizar todo o corpo de vocês, o pensamento, sentimento, a ação, para que a gente consiga sair dessa pandemia, dessa energia, porque nós somos únicos, né? Então, dá para a gente poder sair dessa bem. Então, tem isso, a gente tem que regenerar o nosso corpo sábio. E não procurar ficar ouvindo essas coisas muito, né? Porque a gente acaba ficando muito contaminada com isso, né? Com essa coisa essa contaminação de que você só fica assistindo caixão, gente morreram não sei quantos, agora mais não sei quantos. Parece que a gente está numa Olimpíada para saber qual é o país que morre mais. Então, cara, isso é uma coisa que fica panicando a gente, né? A palavra é essa. Então, a gente também tem que evitar isso também, né? E, com certeza. Isso faz parte daquele exercício que eu falei, da vibração. A gente tem que cuidar com o que escuta, cuidar com o que vê. Inclusive, muitas pessoas estão manifestando problemas de vista e de audição. Por quê? Cara, eu não quero mexer isso. O corpo é sábio, para ele não ver, ele fecha o olho. Então, ele incha o olho, ele dá uma conjuntivite ou alguma coisa assim. Então, tem muita gente com conjuntivite que está me ligando falando. Tem muita gente. Né? Muita gente é isso, não aguento mais ver isso. Então, a gente tem que saber também ler um pouquinho do que o nosso corpo está dizendo, né? E o que o nosso corpo está dizendo? Cara, eu não aguento mais ver isso. Então, tem vários profissionais que podem ajudar certas pessoas a entender, a compreender o que está acontecendo no corpo. E não simplesmente botar um colírio, ou dar um remédio, ou tomar um antibiótico para tirar aquilo. Caramba, não vai adiantar. O que vai adiantar é você parar de ver,
essas Porque desgraças, entendeu? a gente, na verdade, né, Priscila, a gente tem que ir muito na causa, né? Porque não adianta a gente ficar se entupindo de remédio, não adianta a gente ficar melhorando ali, se você não vai na origem daquilo ali, por que que deu aquilo? E o corpo da gente fala, a partir do momento que a gente consegue ver e tomar consciência, né? Porque a cura é consciência, né? O que que acontece? Aí já é um grande passo, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento. Muita gente, não gosta do olfato. Por que não está dando essa coisa do olfato? Por que não está sentindo o cheiro? Né? Porque as pessoas não querem. Isso aí, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, tá, gente? Isso tudo é meu ponto de vista, né? Claro. O olfato tem muito a ver com cheiro. Mais uma vez, eu vou voltar no nosso cérebro, na nossa parte do cérebro primitivo, que o bicho, ele cheira, né? É algo que não está me cheirando bem, né? Então, muita gente com coriza, muita gente com obstrução nasal, por conta disso, é algo que não está me cheirando bem, né? Então, um dos prazeres da gente é o paladar, um dos prazeres da nossa vida é o paladar e o olfato, né? Então, quando você perde isso, então você estivesse desistindo do prazer da vida. Também não o que está acontecendo no momento das pessoas estarem em isolamento, elas não podem ter esse prazer da convivência, né? Então, elas perdem um prazer. Então, muitas vezes as pessoas perdem o olfato e paladar por conta disso. Mas é algo que não está me cheirando bem, sabe? E realmente não está me cheirando bem, né? Não tem como cheirar bem. Né? Uma outra coisa que está acontecendo muito, que a gente pode falar, é sobre diarreia. Muita gente tendo diarreia, né? E é interessante porque... Aí explica o papel higiênico. Aí explica o papel higiênico. Nossa, exagero do papel higiênico, acho que é isso. Que loucura. E o que acontece, né, nessa parte do... É lógico que a diarreia tem outro fundo, tá? Então tem duas vertentes, mas a vertente que está acontecendo agora é literalmente eu estou me cagando de medo. Então, isso não solta, é mais ou menos isso, né? Então, a gente precisa cuidar realmente com o que a gente sente. Várias vezes eu também me cago de medo, fica tranquila, mas aí eu vou lá, tento me... Às vezes eu não consigo ler com o Marcos e a Marisa, me ajuda, que tá difícil, aí eu respiro, eu faço outras coisas, mas, né, eu quero dizer que todo mundo está acessando porque a gente acessa o inconsciente, né? Agora, uma coisa bem interessante, Marisa, pode falar. Há pouco se falou, se comprovou, né? Existe uma teoria de que o Covid, né, que o coronavírus, ele é uma doença hematológica. Porque ele vai saindo fazendo trombos no corpo, né? Sabia. E no pulmão e tudo. E aí é muito interessante isso. Por quê? Tudo que é sangue é ligado a laço de família, né? E tipo assim, laço de família, para uns pode ser realmente a família, ou para outros os amigos podem ser a família deles, né? Então cada um tem uma leitura própria do que é a família. Sim. Então o que acontece? Tudo que é laço de família é sangue. Tudo que é sangue é laço de família. Tem a ver com família. Né? Quando a gente... o que é a trombose? É a agregação, é a aglomeração. Né? E o que a gente está fazendo nesse exato momento? A gente está no momento de isolamento. O que a pessoa quer fazer? A pessoa quer aglomerar. Né? E como ela não pode aglomerar, o corpo que é sábio, porque o nosso cérebro entende assim, ele aglomera. E aí ele faz a trombose por conta disso. E aí, como é que a gente vai conseguir? É bem interessante. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Né? Como é que a gente vai conseguir sair disso? Né? Uma das minhas orientações é o seguinte, cara, tá difícil estar sozinho, tá difícil a gente não conseguir ter contato com as pessoas. Para poder apoiar as pessoas também que estão sozinhas, né? Exatamente, para apoiar as pessoas que estão sozinhas, que têm família. O que eu sugiro? Eu sugiro que é bom as pessoas se falem mais. Que façam mais vídeos. Eu sugiro que as pessoas falem mais, que falem por vídeo. Não façam só mensagem é muito impessoal. Mas que as pessoas tenham esse contato. Hoje à noite vamos nos encontrar para a gente falar besteira. Vários amigos se encontram, a família se encontra. É importante esse contato. O ser humano precisa de corujão, que nem a gente fez o corujão outro dia, né? Gente, sessão coruja. A gente precisa mais de corujão. Sessão coruja perfeita. Pois é, porque a gente ri, a gente briga, que eu falo, tem que botar leveza nesse momento, entendeu? Porque a leveza, o riso é a cura também, né? Com certeza. Então, acho que a gente precisa desse contato. Então, nesse tempo, a gente evitar...
para a gente evitar que o nosso corpo faça trombos, a gente tem que aglomerar. Então, como que a gente pode aglomerar? A gente tem que minimizar isso tudo. Então, vamos nos encontrar cara a cara, assim, conversando. Né? Eu falo, gente, eu prefiro ligar do que mandar uma mensagem. Eu preciso falar em texto, escutar a voz, o contato, o cheiro. A gente ultimamente a gente tem falado, né? E agora eu soube que o WhatsApp pode. Agora eles autorizaram 8 pessoas falando ao mesmo tempo no WhatsApp. Uau, eu sabia de eram 4, e agora eu soube que são 8. Então eu falei, outro dia eu peguei um vinho, amiga minha, outro vinho, a gente ficou todo mundo batendo papo, assim, virtual, e batendo papo. É o que tem para o momento, gente. Então é isso aí, tem que se adaptar, né? Isso aumenta a imunidade, gente. Isso aumenta a imunidade, é o caminho. A gente aumenta a vibração, a gente precisa ajudar uns aos outros. Né? O intuito é sempre ajudar. E aí é muito interessante essa leitura da trombose. E aí uma outra coisa que está acontecendo é a desvalorização. Né? Muita gente se sentindo desvalorizado pela perda de trabalho, por estar em casa e não estar produzindo, por não saber se vai conseguir pagar as contas ou então ter comida dentro de casa, né? Os locais estão fechando, as escolas não estão conseguindo também reagir a isso tudo. Então, isso aí pode, como a parte da desvalorização pega a parte estrutural toda, que pega músculo, osso, tendão. Então, é importante que a gente tenha um olhar um pouquinho... Todos nós temos o nosso valor, então a gente tem que olhar para isso. Porque, por exemplo, a coluna. Posso falar um pouquinho da coluna? É interessante falar da coluna, sim. Dos 3 pontos, né, da coluna. Vamos lá? Exatamente. Isso. A coluna, a cervical tem a ver com desvalorização do intelecto. Então, está pegando muita gente que está perdendo seu emprego. Que está sendo desvalorizado, muita gente, né? Que está fechando os locais, enfim, professores que estão tendo que se readaptar nessa nova onda tecnológica e não é o ideal para as crianças, né? Que a gente sabe. Enfim, essas coisas, a cervical pega muito a desvalorização do intelecto. A torácica, ela pega muito, não estou honrando minhas vontades, meus desejos, né? Então, muita gente queria sair, eu não estou podendo fazer isso, eu estou em casa, estou quieta, e etc e tal, eu não posso mais viajar, tem gente não posso mais fazer tudo pago, casamento. Tem eventos que foram cancelados. Exatamente, aí isso pega a parte da torácica, né? E a lombar é interrupção de planos, onde todos nós interrompemos, né? Porque também casamento, viagem, isso tudo foi interrompido, né? Sim. Então, a gente atentar para isso. Agora, tudo bem, isso acontece. O que a gente vai fazer com isso, né? Opa, eu já entendi o que o corpo está dizendo. Estou com uma dor na cervical. Cara, o que eu sei fazer? O que eu posso fazer? Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. O momento agora é de ajudar uns aos outros. A sua maior valorização como ser humano é ser humano. E não simplesmente você trabalhar. É você ser humano. O que você, como ser humano, pode ajudar o outro a ser melhor. Né? Sim, todos nós podemos ajudar, todos nós podemos fazer um para o outro. Às vezes, aqui em Teresópolis é fácil, né? Porque a gente consegue ter horta. Às vezes, você dá um tomate, um molho de salsa para alguém, você já vai ajudar a vida dele. Né? Você dá um carinho, um sorriso, um bom dia. Eu vou dar até um exemplo do que acontece aqui, né? Muita gente sabe que a gente trabalha na comunidade aqui em Vargem Grande, né? E aí, o que aconteceu? A gente começou a pedir ajuda, porque da comunidade são 3.500 pessoas, e a gente começou a arrecadar daqui, 100 daqui, 50 dali, vamos lá. Nós arrecadamos R$16.000. E a Graça conta que quando ela foi dar uns alimentos lá, teve um cara, que ele se ajoelhou no chão, ele chorou muito. Ele chorava, e ele falou assim para ela, você não tem noção do que você está fazendo por mim. Então, quando ela me agradece, eu falo assim para ela, cara, eu que tenho que agradecer a oportunidade de eu estar fazendo isso, porque isso me faz tão bem, sabe? Se as pessoas soubessem o quanto isso enche a gente de uma vibração tão bacana, sabe? Eu acho que as pessoas ajudariam mais, entendeu? Eu sei que tem que vir de cada um, mas a gente está nesse momento realmente, sabe, Priscila? Sabe que a gente ajudar Sabe o que eu costumo dizer, Marisa, que é muito interessante? Assim, eu me emociono com isso, né? Eu acho. Eu já tô, né? E o meu olho grande aí aparece mais rápido, mas
uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, cada um com a sua crença, né? Eu com a minha, cada pessoa com a sua, mas dentro do que eu acredito, né? Eu falo assim, que tem a evolução dos minerais, vegetais, animais, o ser humano, e acima do ser humano, quem tem, né? Onde estão? Quem são? No meu caso, eu acredito em anjos, né? Então, eu acho que a gente veio aqui para evoluir. Então, se a gente veio para evoluir aqui, o que que um anjo faria? Então, eu tenho que fazer alguma coisa, é cuidar do outro, é fazer pelo outro, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é isso, é ser um pouquinho, cada vez, se espelhar no anjo. Então, é isso que eu vejo pra minha vida. Porque hoje eu penso assim, outro dia eu estava até comentando isso com o Marco, eu falei, teve outro dia que eu tenho problema. Outro dia eu falei isso com o Marco, eu falei, Marco, eu não consigo saber como é que um ser humano consegue viver sem fazer nada pelo outro. Assim, a gente não veio aqui para nascer, estudar, casar, trabalhar e acabou a vida. Gente, não faz sentido. Eu, desde criança, eu pensava isso. Falei, gente, tem que ter algo mais nessa vida, não é possível. E aí eu fui em busca até que eu achei esse lugar, que eu trabalho há mais de 18 anos, e eu amo do que eu faço ali, e eu me sinto tão preenchida de amor, de você chegar ali, gente, que vibração. Então, eu acho que as pessoas estão nesse momento, a gente está nesse momento, aliás, da gente ver o que a gente veio fazer aqui, né, Priscila? O que a gente está fazendo aqui nesse planeta? Né? Então, eu acho que a gente está no momento da gente pensar um pouco nisso, né? Eu acho que tem que deixar essa pergunta aí para as pessoas também pensarem um pouco, né? Exatamente. Qual é o teu propósito de vida, né? Sim, claro, sim. Exatamente. Porque o corpo vai embora, vai tudo. E teu volume agora ficou baixo para mim. Teu volume, não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Priscila, gente? Não estou te ouvindo. Ah, que pena. Deixa eu ver. Ficou sem áudio. Ninguém está ouvindo. Luciano, tenta ver aí. Espera aí que ela vai tentar entrar novamente. Gente, só um instantinho, espera aí. Espera aí. Espera que ela está tentando entrar novamente. É porque às vezes acontece isso, gente. Ei, estão me escutando? Pronto, ei! A energia está tão forte que acontece essas coisas. Eu já estou acostumada na meditação, está sempre travando também. Mas tudo bem. Importante é que voltou. Vamos lá. Eu voltei. Então. Voltou. Agora vai ficar. O Alexandre quer voltar a escutar. Estou aqui, Ale. Então, voltando ao assunto, é o seguinte. Eu costumo dizer que a gente precisa realmente fazer pelo outro. A gente precisa realmente ser cada vez melhor. E que se eu puder, depois, no final dessa live, conseguir botar no coração de cada um esse negócio de ser melhor, de ajudar o próximo, ser humano, realmente ser humano na palavra ser humano. Eu já ganhei assim a minha vida, sabe? Que eu acho que é isso. Sim. Então a gente procura fazer sem contar que é espelho, né? Porque tudo que a gente faz pelo outro retorna pra gente. Energia é isso. Gente, né? muito rápido, muito rápido. Gente, essa coisa de energia, de vibração, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então a gente está vibrando, quando a gente está vibrando numa coisa muito bacana, ajudando, fazendo, o que quer que seja, gente, isso aí volta pra gente. Nossa, eu tenho que explicar, porque não dá tempo de contar, uma pena, que eu dava para escrever um livro de coisas assim que eu já passei sufoco mesmo assim eu ajudava e na hora vinha. Não está me ouvindo? Agora estou. Agora tá. Então, não vamos travar a gente, não. Não, você. Então vamos lá. Vamos tomar cuidado aí, por favor. Priscila, conta aí, Mar. Priscila, deixa eu falar só uma coisa que faltou. Tem uma coisa que faltou que eu queria falar. É o seguinte, vocês estão me escutando? Está travando só a Marisa ou está travando a mim também?
Vocês estão ouvindo nós duas? Vambora, Priscila, fala aí. Deixa eu ver. Tá ouvindo, Roberta? Responde pra gente, por favor. Responde aí se vocês estão ouvindo, então. Pode vir, Priscila, continua. Ai, então, que bom. De vez em quando trava, a gente é normal. Aí tá acontecendo muito isso no Instagram. Vai e volta, tá bom? Não tem problema, vambora. Então, uma coisa que eu tô percebendo também, que muitas pessoas estão falando, a Yuri botou, gente, mamãe, você tá linda. Como é que pode um negócio desse? Como é que eu fui ler, né? Não, vamos ler. Uma coisa que eu acho importante a gente ver é o seguinte, que muitas pessoas estão tendo aumento de peso, né? E aí o pessoal, tá comendo muito. Realmente, né? Tem muitas pessoas que estão comendo mais. Mas o que a gente tem que entender? De volta, vamos voltar de novo lá na luta e na fuga, no nosso cérebro primitivo, e etc e tal. É lógico que a obesidade, né, o ganho de peso, tem várias origens. Mas nessa específica do coronavírus... Nesse momento. Nesse momento, né? O que acontece? Sim. Quando a gente paralisa e a gente acessa a escassez, a gente tem medo de faltar. Então, o que a gente faz? A gente armazena. E o mecanismo de proteção do corpo é a gordura. Então, a gente incha para poder passar por essa hora. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, relaxa. Vai passar, isso vai passar. E quando passar, a gente resolve com a história de ginástica, Mas, cara, se tiver realmente vindo alguma coisa nesse processo de você tá inchado, tá conseguindo ficar um pouco mais forte, tá tudo certo. Tá tudo certo. O corpo é perfeito. Se ele está fazendo isso, é porque a gente está precisando armazenar. O que a gente pode entender com isso? Existem várias coisas que a gente pode falar. Respirar e falar assim, isso é só uma memória. É uma memória de escassez, eu já entendi. Eu tenho abundância na minha vida. Tem umas afirmações, exercícios que a gente pode falar. Eu tenho abundância na minha vida. Eu tenho abundância na minha vida, né? E interessante que a escassez, Marisa, ela está muito ligada com ao meu ponto de vista, tá? Com a amamentação. Porque quando a criança, quando o bebê, ele amamenta no peito, livre demanda, você está dando o comando para ele, né, de que o universo é abundante, que ele vai ter sempre que ele precisar. Então, ele fica com aquilo na cabeça. Mas quando as pessoas não são amamentadas com mamadeira, tem aquela horária, né? Aquele horário. E aí, o que acontece? Vou comer tudo agora, porque eu não sei quando que vai vir de novo. Sem contar a abundância de carinho, né? Daquela coisa. Então, as pessoas estão acessando isso também, essa memória. Então, por isso que estão comendo muito. Come tudo, porque vai faltar. Come logo, que vai faltar. Não, eu me lembro que a minha mãe falava... A minha mãe falava, olha, eu vou falar uma coisa muito particular. Minha mãe falava que eu chorava à noite, que eu acordava 3 vezes à noite para tomar 3 mamadeiras. Nossa! Na verdade, o que eu queria, que esse bebê queria, não era mamadeira, era o afeto dela, né? E aí, e até hoje, a minha relação com leite é de carinho, é de afeto. É muito interessante. Que loucura. Eu acho que cada um, Priscila, eu penso assim também, eu acho que cada um de nós tem que respeitar o seu corpo, aquilo que te faz bem, né? Tem gente que come muito, tem gente que gosta de dormir muito nesse momento que a gente está vivendo, tem gente que, por exemplo, eu gosto de escutar música. Música é uma coisa que me acalma muito. Então, às vezes eu coloco música aqui, eu fico dançando. Travou? Não. Tá tudo bem. Tá. Então, assim, eu acho que cada um tem que respeitar aquilo que faz bem, né? Para umas pessoas podem ser comigo, outras não. Então, acho que tem que fazer isso. O que te faz bem? Tá. Não, o Marco está dizendo aqui que alguém quis saber um pouco sobre a prisão de ventre, né? Se você poderia falar alguma coisa sobre isso. O Luciano vai falar um pouquinho. Ele falou que já respondeu, mas eu posso falar um pouquinho. Já respondeu, Marco. O intestino, né? Naquela outra porção que eu não falei, eu falei só do cagando de medo, mas o intestino tem a ver com ressentimento. Então, quando a gente está em prisão de ventre, a gente tem muito ressentimento. E aí tem que cuidar desse ressentimento para o intestino ficar bom. Não, porque o Lu já tinha, mas o Marco não tinha visto. Bom, outra coisa. Então, fala. Tá, vai. Não, eu só queria falar da frase que eu queria.
eu queria falar um pouquinho da frase, né? Que é aquela assim, o que me faz bem, o que me traz a paz, né? O que me deixa feliz? Cantar, dançar, rezar, amar, namorar, pular, o que tiver ótimo, fazer bem, não é? O que tiver bem, o que te fizer bem, é isso que você tem que... Então, se você quer dormir muito, quer comer muito, a gente faz. O importante é que você esteja bem. Depois o erro não, né? Depois a consequência, se for gordura, uma coisa, a gente cata lá dentro. Porque eu acho que a gente está num momento agora que não adianta você querer fazer nada agora nesse momento, né? Acho que a gente tem que respeitar a nossa vontade, né? A Fabiana está perguntando aqui, assim, queda de cabelo. Queda de cabelo é assim, literalmente eu estou arrancando meus cabelos com essa história. Né? É mais ou menos isso. Arrepia o cabelo, né? Não, eu tô caindo, tá caindo o cabelo. Estou arrancando meus... São ditos populares, tipo assim, me cagando de medo, eu tô arrancando meus cabelos, que fazem todo carregando o mundo nas costas. Faz todo um sentido. Sim. De verdade. Sim. Tá. Priscila, tem mais alguma coisa de algum órgão ainda para se falar sobre esse momento? Ou a gente pode já entrar na parte de o que a gente pode fazer para mudar essa vibração? A gente já pode entrar nisso? Ou você ainda tem mais alguma coisa? Já pode entrar, né? Não, eu acho que é isso. Eu queria falar o seguinte, quem tiver alguma pergunta... Você falar um pouco do seu trabalho, o trabalho de vocês também, da respiração, o quanto isso é importante. Eu queria que você falasse um pouco também para a gente, entendeu? Eu vou falar disso tudo. E eu também quero que você fale muito, muito, muito sobre a cura prânica, que é uma ferramenta que me ajuda muito. Nossa, nesse tempo, né, o que a gente faz com isso? A primeira coisa é trazer para a consciência. O que o meu corpo quer me dizer? Se você não consegue fazer isso tudo sozinho, né, você pede ajuda a alguém. Né? A gente está aqui, vocês estão aí, né? Tem a Rosane minha sogra, né? Ela dá curso das 5 leis biológicas da medicina germânica, inclusive vai ter um curso. Inclusive ela vai dar uma agora em maio, né? Se alguém quiser. A gente vai passar depois, vai divulgar, né, para vocês. É bem legal, porque vocês conseguem entender o mecanismo do corpo com mais profundidade, né? Já fiz com a Rosane, é muito legal. Super indico o curso dela, é bem bacana. E ela é bem divertida. E aí tem, então, a meditação. Todos os dias, gente, aqui no Espaço Energia Prânica, a gente está fazendo a meditação da parte planetária. Eu vou falar uma coisa, isso tem me ajudado tanto. A mim também. Tanto. Te confesso que a mim também. Não é porque a gente está fazendo, mas olha, porque eu estou segurando. Como deixa a gente no eixo. Então, todos os dias, às 16 horas, nesse Espaço Energia Prânica, nesse canal aqui que a gente está falando, tem a meditação. Né, para paz planetária. Então, a gente consegue fazer isso, a gente consegue doar amor e luz para todo mundo no planeta. E é isso que a gente veio fazer aqui. Então, eu acho muito interessante isso. Tá perguntando da pele. A gente esqueceu de falar da pele. Das crianças, né? Talvez, né? Das crianças, como é que elas estão reagindo nesse muita gente tendo brotoeja, né? Tendo eczema de pele, tendo bolinhas na pele. Nesse tempo, né? E o que acontece com a pele? A pele é tem a ver com separação, conflito de separação. Então, o que acontece? Muita gente, hoje em dia, o ser humano, por incrível que pareça, as pessoas estão tendo medo do ser humano. Então, muita gente não quer encontrar ninguém. É impressionante. Muita gente não quer encontrar ninguém, não quer esse contato, não entende que a gente é animal, a gente precisa disso, né? Mas enfim, não quer encontrar, não tem esse contato, e aí, quando chega alguém perto, o corpo começa a pipocar todo, que é uma forma de eu afastar aquela pessoa de mim. Eu não quero ter contato com ninguém. Eu estou em pânico, literalmente. E aí o corpo pipoca todo. E a criança, ela reflete a mãe e o pai. Então, se o pai ou a mãe tem esse sentimento, dependendo da idade, a criança reverbera. Então, por isso que as crianças estão tendo essa manifestação de coisas na pele. Bem interessante também. Interessante isso, A minha cunhada está perguntando de piolho. Luciano vai botar aí? Okay. Já botou. E está respondendo, gente. Aí ele responde. Pois é, Priscila. Essa coisa da respiração, por exemplo, eu mesmo fiz, né, a coisa da respiração, e para mim me ajudou muito.
Eu queria que Vou você falar um pouco falasse um sobre pouco, isso. que como me ajudou muito, o trabalho de vocês é fantástico, eu fiz até com a Elaine, o Marco fez com o Sandro, né? Eu estou doida para fazer com você também, porque já me falaram muito bem do seu trabalho, mas eu queria que você explicasse um pouco desse processo, para as pessoas conhecerem, né? Então, a gente conheceu a respiração e a respiração realmente mudou a nossa vida, né? Na época era chamado Renascimento, né? Hoje é chamado Inteligência Emocional Bioflow. É uma técnica de respiração consciente, onde a gente acessa memórias, né? A gente respira, né? Fica respirando durante um período de tempo, uma respiração conectada e que proporciona a gente acessar memórias, desde intrauterinas até mais ou menos uns 7 anos, 3 a 7 anos de vida, que dizem o que a gente é hoje. É como se a gente fosse um computador zerado e a gente, no decorrer desse tempo, desde a concepção até os 7 anos, a gente colocasse as nossas memórias ali. Então, a gente vê que a gente tem os botões da gente. Então, tudo que acontece no entorno, tudo que a gente sente é nosso. Então, traz muita responsabilidade. Né? Tudo que o outro traz para mim, provoca qualquer coisa em mim. Voltou? Não voltou. Voltou? Vai, continua que vai. Tudo que o outro faz, que reflete alguma coisa em mim, é o que eu preciso curar em mim. Então é lindo, né? Hoje a gente está com uma dificuldade de fazer um pouco, né, presencial, uma dificuldade só, mas isso vai passar também. E a gente faz a ressignificação emocional, que é justamente isso. É trazer para a consciência o que está inconsciente, é trabalhar com cartas, com afirmações, com técnicas de respiração, com exercícios que fazem com que a gente consiga liberar esses bloqueios e a vida fica outra. Na verdade, a minha vida é outra, a vida do meu marido é outra, a vida de várias pessoas que passam por essa técnica maravilhosa. Salvou nosso casamento. Salvou nosso casamento, o senhor está falando. Eu vou falar para vocês, é muito legal, porque eu consegui acessar, eu no útero da minha mãe, cara, foi muito impressionante. E aí, eu tinha alguns medos, alguns grilos que, cara, impressionante como é que isso foi desbloqueado. Então, gente, olha, eu super indico mesmo. Até fez carinho no cachorro, né? Até fez carinho no cachorro. Até fez carinho no cachorro. Gente. Você sabe? Mas olha, deixa eu falar uma coisa da minha experiência, porque eu trabalho com a respiração, né? E trabalho também com a cura prânica. Então, eu vou falar um pouquinho do que essa técnica fez na minha vida, né? Eu acho que existem várias pessoas que às vezes têm bloqueios, e que não conseguem superar ou não conseguem, né, ir adiante. Cara, a gente faz cura prânica e o negócio é maravilhoso, né? A cura prânica está ajudando muita gente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você tem mais do que eu, né? E eu super recomendo nesse momento a cura prânica também. Sim, porque assim, a maior parte aí já conhece a cura prânica, né? Mas assim, a cura prânica, na verdade, é um equilíbrio energético. E a gente corta muito, hoje em dia, por exemplo, nesse momento, né? É o medo, a ansiedade, é o pânico, a angústia. Então, a gente na energia, a gente consegue cortar, desintegrar essa energia que está atrapalhando. E depois a gente faz tudo o equilíbrio energético, né? Limpeza, energização dos chakras, que as pessoas ficam numa vibração bacana. Porque essa é a história. Você tendo com a imunidade boa, você vibrando, toda uma alegria. Gente, não é que a gente vai dizer que não vai pegar, mas dificilmente, porque a gente está vibrando numa frequência, sabe? Que, pô, cara, uma frequência bacana. Caramba, por que você vai me atingir? Se eu tô mal, se eu tô péssima, se eu tô, porra, chateada, se o Marco brigar comigo, eu vou ficar, poxa, aí essa frequência minha vai baixar. Então, assim, a cura prânica é um trabalho energético muito legal. A gente está tendo resultados, graças a Deus, muito bacanas. E por isso que eu quis fazer essa live com você, porque o que acontece, Priscila? A gente já reparou que esse casamento das duas técnicas tem dado, sim, um final feliz, né? Vamos dizer assim. Então, está dando muito certo. Então, eu queria falar uma coisa. Fala. Sabe o que eu esqueci de falar? Uma coisa muito interessante, gente. Lembra que eu falei que na nossa ancestralidade, os nossos ancestrais passaram por guerra, por fome, por perda de gente querida, por tudo, assim, desespero mesmo, porque a gente ainda passa menos, né? Eles passaram por uma coisa muito mais intensa, né? Então, eu quero dizer o seguinte, gente. A gente tem memória ancestral,
né? E essa memória ancestral precisa ser cortada, sabe? Precisa ser tirada. A cura prânica tem um trabalho lindo de terapia, de ancestralidade, onde a gente consegue, de transgeracional, né? Onde a gente consegue fazer esse corte desse elo, ou seja, a gente não precisa mais honrar nenhum ancestral, né? Eles cortam essa ligação e a gente consegue viver uma vida plena, sem precisar passar pelas mesmas coisas que os nossos ancestrais. Então, eu super recomendo essa terapia de transgeracional. Inclusive, o Espaço Energia Prânica com a Inspirando Vida, que sou eu e o Sandro, né? A gente está pensando em fazer um casamento em relação a transgeracional junto com técnica de respiração, que é para poder liberar isso tudo, que pelo menos a pessoa fica livre desse medo inconsciente, que é um medo que vem lá da nossa ancestralidade. Então, a gente vai tentar montar isso aqui e vai mostrar para vocês quando vai ser. Já está em breve isso para ser lançado. Eu acho que é 30 de maio, gente. Já guarda a data aí que esse curso vai ser bem bacana. E a gente está só formatando, né? Oi? É uma libertação. É uma libertação. Eu fiz isso, mudou minha vida. Super recomendo esse curso para todo mundo. Vai ser bem bacana, sim. E aí, eu ia falar mais da respiração. Eu te perguntar mais um negócio. Peraí, deixa eu lembrar aqui o que era... A coisa da meditação também, né? Isso que eu ia falar, da meditação e da oração também, né? Porque a meditação aumenta nosso campo energético, a oração também, a forma de pensamento positivo. Também eu falo para as pessoas quando vão lá que a gente está ali para ajudar, mas quem se cura é a própria pessoa, né, Priscila? A pessoa tem que querer, a pessoa tem que estar ali, pô, eu quero melhorar. Por exemplo, quando eu atendo pessoas lá no espaço com problemas de vício, aí o Marco a gente fala, cara, você quer sair dessa? A gente vai fazer tudo para te ajudar, mas quem vai ter que sair vai ser você. Então, assim, é muito importante também, porque não existe milagre. Não adianta também eu atender um cara, sei lá, um exemplo, que é viciado em bebida, chega lá, sai dali, porra, vou beber. Cara, não adianta. Então, a gente não vai perder nosso tempo, o cara vai perder o dinheiro dele, e não é essa a intenção. Então, a cura, na verdade, é da alma, né? Vamos dizer assim. Então, o que a gente faz é ajudar nessas... E hoje em dia tem muita técnica legal, alternativa, que pode ajudar as pessoas. A gente está falando do nosso conhecimento, né? Mas existem outras, claro. O uso de florais é maravilhoso. O uso de florais. Florais também muito bacana. Florais complementa muito. A gente aqui em Teresópolis trabalha também com coneterapia, que dá um relaxamento bom. Você faz, não sei se as pessoas conhecem a terapia do cone hindu, né? Sim. E a gente faz a ressignificação emocional, que é maravilhosa. É o que a gente está trabalhando agora. A gente pode fazer online, né? E o Luciano vai botar depois, no final, nossos telefones também, se vocês quiserem entrar em contato. A gente tá aqui para ajudar todo mundo. Tá faltando agora 6 minutos para terminar. Então, o Luciano, se quiser escrever aí alguma coisa, passar o contato. Se alguém ficou com alguma pergunta que não foi respondida, eu acho que seria legal vocês falarem de novo, repetir, por favor, porque às vezes passa rápido. Não sei se o Luciano e o Marco conseguiram responder a todas as perguntas, mas a ideia é vocês não saírem dessa live sem dúvida nenhuma. Então, vocês podem perguntar aí. E qualquer coisa, assim, o que mais que a gente pode falar, Priscila? A Maluxa está falando dos óleos essenciais. Eu adoro, Maluxa, eu uso muito. Os óleos essenciais é muito bacana. Por exemplo, a gente faz parte do doTERRA, né? Que tem a lavanda, que é muito bom para acalmar, para a gente dormir tranquilo, que muita gente não está conseguindo dormir nesse momento, né? Então, em vez de tomar remédio, Rivotril, não sei o quê, papapá, cara, passa uma lavanda, assim, dá uma cheiradinha, assim, que a gente, eu sei por mim, cara, no começo eu fiquei um pouco assim, melhor. Então, tem muitas coisas hoje, tem o floral, tem tanta coisa legal que você hoje pode oferecer, porque as pessoas também têm que ir em busca, quando, cara, se sentir que tem alguma coisa que não tá indo bacana, procura logo uma ajuda, porque quanto mais tempo ficar, eu acho que vai piorando, né, Priscila? E hoje tem os resultados estão muito legais, né? E é legal porque hoje até os médicos já estão procurando cursos de cura prânica, cursos alternativos que
A gente está na cura prânica desde 2002. Quando a gente falava em cura, parecia que a gente era loucos. Pô, cura, o que é isso? Eu tinha até vergonha de falar o que eu fazia. Hoje os médicos já estão procurando e eles já sabem que a medicina tradicional, junto com o trabalho alternativo, tem dado os resultados muito mais rápido, muito forte. Então, a gente tem 4 minutos. Olha só, a Regina perguntou aqui qual bairro de Teresópolis. A gente está em Albuquerque. Ah, legal. Gente, ó, o trabalho deles é fantástico, super indico, sabe? O Lucandro é um cara super sério, um puta profissional, Priscila também. E a gente hoje, cara, a gente tem que indicar pessoas que a gente confia mesmo, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, pô, Marisa, fala pro meu trabalho. O pessoal brinca comigo que eu sou LX, porque eu indico um monte de gente para tudo. Mas o que eu indico com coisas que eu realmente sei, porque a gente também tem que ter critério em tudo que a gente faz na vida, né? Então, gente, é isso aí. A gente está fazendo a meditação todos os dias, às 16 horas. Quem ainda não entrou, vale a pena, porque a gente está ancorando uma energia muito forte, muito bacana, a gente está se ajudando, nós estamos num momento de a gente um ajudar o outro. Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Não, e é importante falar, quem não sabe, que a cura prânica, o trabalho que eles fazem, é para fazer a distância, né? Porque para energia, gente, a gente não tem barreira. E para quem não, né? e para quem, mesmo que alguém não queira, pode ser feito. Então, um indicativo de algum parente que esteja passando necessidade, uma forma de ajudar é solicitar com o Marco e com a Marisa, também a Priscila, eles fazem a distância. Né? O Marco e a Marisa fazem muitos anos, eles fazem protocolos mais avançados. A Priscila está fazendo a formação com eles, mas me ajudou já muitas vezes, então eu recomendo os 3 poderem fazer a distância. Sim. É isso, gente, muito legal. E a gente, vocês gostaram? Agradecer um pouquinho? Queria saber se vocês gostaram da live, primeira vez que a gente está fazendo. Vocês gostaram, gente? Pra gente é importante saber, até para deixar a gente mostrar que gratidão, isso aí, gente. Essa ideia é realmente para a gente poder ajudar um pouco aí você. Gente, tá nervoso aí, cara, dá uma respirada, sabe? Faz uma oração. Eu confesso para vocês que... Eu confesso para vocês que no começo agora eu falei, gente, será que isso vai dar certo? Aí o Marco, não, vamos fazer uma invocação. Vem cá, Marco, vamos embora fazer uma invocação. Lindo! Aí nós invocamos, sabe? A gente sentiu uma energia tão bacana. Fantástica, né? Vocês são fantásticos. Vocês são fantásticos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não, empurrão. Ele é louco, ele soltou na live dele como o Sânico ia fazer uma live, quase morria. Entendeu? Enfim, vou fazer o que com ele? Não, a gente tem que... Priscila, vamos agradecer ao Marco e ao Lucandro também, que o Marco que deu essa ideia. A gente entrou aí de gaiato no navio e graças a acho que a gente conseguiu ajudar algumas pessoas. A gente todos que estão aí. Se eu falar nomes, eu estou vendo aqui no final, tem a Lilice, tem a Mônica, tem a Sil, né? Tem várias pessoas, a Érica, que está ancorando uma energia que eu pedi para ela. Tem várias pessoas importantes aqui. Então, eu quero dar um beijo no coração de cada um e agradecer pela sua atenção, por esse tempo. Dizer que... E eu quero deixar um pedido para vocês. Façam tudo com amor. Sejam um amor. Vivam um amor. Cuidem um dos outros. Quando a gente consegue dar um sorriso... eu até me emociono. Quando a gente consegue tirar um sorriso de uma pessoa, a gente sabe que a gente está elevando a vibração deles. Então, o que a gente puder fazer pelo outro, a gente faz sempre. Né? Então, esse é meu propósito de vida. Amor acima de tudo. É o maior remédio que tem. Com amor, tudo flui, gente. Olha, tudo flui. Nós vamos criar uma pílula de alegria. Isso aí. Então, eu amo vocês. Gratidão. Gente, obrigado pela presença. Vamos encerrar, porque já terminou, já são 8 horas. Obrigado pela presença de vocês, sabe, pelo carinho de vocês. Para a gente está sendo muito bom também a gente poder ter essa oportunidade de divulgar o trabalho, tá bom? Então é isso. Gratidão. Gente. Marisa, grava aí para eu poder assistir depois. Para ver quem tá aí. Pode deixar que eu vou gravar. Tá gratidão, bom? gente. Obrigada, gente. Obrigada, Roberta. Lembra, gente? Sim. Lembra uma coisa, que nada, nenhuma folha cai da árvore sem que tenha um propósito. Existe alguém muito superior a nós olhando pela gente, a gente tem que confiar.
tá bom? Um beijo no coração. A Márcia está perguntando quando é que a gente volta. Vamos marcar. Ó, gente, para terminar, faltam 20 segundos ali, já estava mostrando ali. Contagem regressiva. Gente, continua tudo lá. Gente, continua aí, ó. Respiração, oração. Corre, Marco. Respiração. Meditação de descanso. Vem, Marco, rápido. Gente, ó. Obrigado aí pela participação.